Bom, a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia ao vivo nesta sexta-feira. Vamos com as notícias do Legislativo, porque o vereador Wagner Romão protocolou um projeto de lei para instituir aqui em Campinas a política municipal de atenção integral à saúde da pessoa neurodivergente, com ênfase no diagnóstico precoce. Em conjunto com a vereadora Guida Calisto, o vereador Wagner Romão protocolou o projeto de lei para criar em Campinas a política de atenção integral à saúde da pessoa neurodivergente, com ênfase no diagnóstico precoce, na facilitação do acesso a laudos médicos e na ampliação dos cuidados. A gente sente uma grande necessidade de fortalecer as políticas de saúde para com a população que tem alguma neurodivergência aqui em Campinas. Diagnóstico precoce é algo fundamental. A gente tem andado pelas escolas, percebido que há toda uma percepção cada vez maior da presença de crianças com transtorno do espectro autista, com TDAH, com dislexia, com alguma síndrome relacionada a todo esse campo das neurodivergências. E a gente precisa fortalecer o SUS para realizar o diagnóstico precoce, para atender essa população de uma maneira digna, trabalhar a intersetorialidade, que é algo que a gente coloca no nosso projeto de lei. O parlamentar acredita na necessidade de identificar os fluxos, as demandas de cada criança no município. Uma criança sem resposta. Acho que esse é o mote, do que a gente coloca como proposta nesse projeto de lei. Cada indivíduo tem que ser atendido, é preciso que a gente identifique os fluxos. Hoje a gente teve uma reunião da Comissão das Neurodivergências e eu enfatizei essa questão. Às vezes a escola identifica, mas ela não consegue disparar um processo na saúde para que a criança possa ter o seu diagnóstico. Às vezes o CRAS percebe, às vezes o Conselho Tutelar recebe essa demanda, mas a gente tem uma situação de dificuldade no próprio poder público para identificar e para dar vazão, para cuidar dessa criança. E ainda questiona o número de profissionais da neuropediatria na rede pública de saúde. A gente tem um profissional de neuropediatria em toda a rede municipal de Campinas. A gente tem essa debilidade e então é preciso que o poder público, que a prefeitura olhe com atenção essa questão. Tem uma grande população na cidade que não está sendo bem acolhida, que não está sendo identificada e é preciso mudar isso. As mães, as famílias, os pais sofrem muito com esse tipo de problema, com essa questão, na verdade, que é um problema social, e com o fato de que faltam esses profissionais para o diagnóstico. E se não tem o diagnóstico e o laudo que venha da saúde, a criança vai ter muita dificuldade de obter esses direitos, seja nas escolas, seja no próprio CRAS, seja no ambiente de trabalho, e nós vamos ter muito problema. Projeto de lei protocolado pelo vereador Permínio Monteiro aqui na Câmara de Campinas quer incentivar a acessibilidade em espaços e serviços turísticos da cidade. A proposta cria o selo Campinas de Turismo Inclusivo, uma certificação para reconhecer estabelecimentos que adotem essas práticas. Viajar, conhecer novos lugares e aproveitar os atrativos de uma cidade deve ser uma experiência para todos. Pensando nisso, o vereador Permínio Monteiro protocolou um projeto de lei na Câmara Municipal que cria o selo Campinas de Turismo Inclusivo, uma certificação para reconhecer estabelecimentos que adotem práticas voltadas à inclusão e ao atendimento de pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, idosos e com transtorno do espectro autista. É muito importante ter um projeto de lei relacionado a essa causa no município. É muito importante esses estabelecimentos, alguns lugares especializados em algum tipo de atendimento, ter esse selo, porque vai ter esse reconhecimento. E o tratamento é diferenciado. Essas pessoas são pessoas que precisam ter uma visão das pessoas que atendem de forma diferente. E eu acho que esse é o caminho,
esse projeto de lei vai poder ser referenciado aqui no nosso município. O selo poderá ser concedido a hotéis, parques, museus, centros culturais, agências de turismo e outros estabelecimentos ligados ao setor. Isso daí vai dar visibilidade para a cidade, onde ela já é um polo de turismo em grandes segmentos, mas também nesse segmento aí, desse atendimento a essas pessoas, onde já existem várias cidades do Brasil. O projeto também estimula a capacitação de profissionais, a adoção de tecnologias e a transparência das informações, permitindo que os turistas conheçam previamente as condições de acessibilidade dos estabelecimentos certificados. Poder capacitar as pessoas de alguma forma, com cursos direto e também esse profissionalismo inclusivo que vai permitir a essas pessoas serviço de outra forma. Formatar propostas trazidas pelos jovens vereadores como projetos de lei. Este foi o trabalho realizado no 4º encontro da turma, na 8ª edição do Parlamento Jovem. Formatar as ideias trazidas pelos vereadores estudantes que fazem parte da 8ª edição do Parlamento Jovem. Essa foi a missão dos servidores da Procuradoria e da Diretoria de Assuntos Legislativos, que instruíram como embasar um projeto no modelo de um documento legislativo no 4º encontro da turma de 2026. As ideias originais que eles trouxeram das suas demandas, das suas experiências, já eram muito boas. Mas falta aquela carinha de projeto de lei com as formalidades, com a estrutura, né, da técnica legislativa, como a gente costuma dizer. Então isso, sem dúvida, vai contribuir para que eles subam à tribuna e defendam seus projetos com paixão, com carinho, com convicção, com qualidade, que a gente espera de um programa de formação política como é o Parlamento Jovem. Os alunos eles já trouxeram uma ideia, geralmente vivenciadas, o que eles enfrentam de dificuldade no dia a dia, né? A ideia, a função nossa foi colocar isso em forma de projeto de lei, né? Então eles apresentaram a ideia, a gente foi auxiliando eles para colocar isso em forma de artigos, né? E também auxiliando na elaboração da justificativa. Nesta edição, 8 grupos foram formados com jovens vereadores de 29 escolas participantes. Cada grupo elaborou um projeto que deverá ser apresentado nos dias 18 e 27 de agosto. O reflexo de todo esse aprendizado já aparece também no ambiente escolar, garante quem está do outro lado. Então, acredito que até na questão de desenvolver oratória, desenvolver argumentação, a questão até de convencer as pessoas a votarem neles, né, foi muito interessante. Então, a gente vê um movimento cada vez maior de mais alunos pensando em propostas lá na escola, porque o Parlamento Jovem lá já é desenvolvido já há um bom tempo. Partilha, inclusive, eles têm momento já com os professores da área de ciências humanas, momento de troca para falar do que foi trabalhado no projeto, e nós temos lá na nossa grade um momento que chama tutoria. Nessa tutoria, a gente tem meia hora para trabalhar com os alunos sobre projetos, propostas, às vezes até lição de casa, trabalhos, e a parte do Parlamento Jovem, ela também entra em um dos momentos dessa semana, que é o que a gente chama de tutoria. Então tem sim essa troca, esse compartilhamento. O programa realizado pela Escola do Legislativo de Campinas proporciona uma vivência aos alunos do ensino fundamental e médio das escolas públicas e particulares, que têm aqui a oportunidade de ser um vereador ou vereadora. E os jovens vereadores que vão defender as suas ideias em 2 plenárias garantem que a oficina foi essencial nesse processo. Eles conseguiram sanar todas as nossas dúvidas e até agregar um pouco mais ao nosso conhecimento relacionado a isso. Como tem sido para você agora preparado para o dia de defender o projeto? Bom, agora eu estou um pouco mais tranquilo, porque eu sei que com a ajuda deles o meu projeto conseguiu melhorar. Porque a gente está aprendendo na prática como que cola tudo aqui dentro e assim, tá sendo bem, como que eu posso falar? Tá sendo uma experiência bem legal, porque eu tô aprendendo várias coisas e eu tô conseguindo expor ideias e a gente tá unindo tudo numa coisa só, para ficar uma coisa muito legal. Tô achando muito legal aqui, principalmente hoje que a gente já passou todo o papel, né? Nossos projetos de lei, eles nos auxiliaram a passar. É isso.
Está pronto para defender a sua proposta? Estou pronto. Bom, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque a Câmara de Campinas homenageou o atleta e professor de jiu-jitsu, o Ricardo Acácio Romano, com o diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci. Iniciativa do vereador Paulo Haddad. Por iniciativa do vereador Paulo Haddad, a Câmara de Campinas concedeu o diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci ao atleta e professor de jiu-jitsu Ricardo Acácio Romano. A honraria destaca mais de uma década de dedicação ao esporte e às ações sociais desenvolvidas pelo homenageado, que utiliza o jiu-jitsu como ferramenta de formação e inclusão social. A solenidade foi realizada na Casa de Portugal. Essa é mais uma das nossas prerrogativas, pegar alguém que foi eventualmente citado e colocado como merecedor. Então você representa, não é só seu esse diploma, mas você representa uma boa parcela das pessoas que confiam em você, de praticantes de artes marciais, enfim, né, de pessoas que têm trabalho social. Então parabéns, né, por essa homenagem que você está recebendo hoje. Além da atuação nos tatames, Ricardo desenvolve projetos sociais voltados para crianças, jovens e famílias em situação de vulnerabilidade. Agradecer ao vereador, que nem ele falou, aparenta ser os outros falam, mas o que seria isso, entendeu? Mas para a gente que pratica o esporte, que está tentando liderar, está à frente liderando uma equipe, é muito satisfatório esse reconhecimento. Eu tenho alunos ali dentro de 12 anos até 70 anos. E a gente escutar um pouquinho da história de cada um e ver o pouquinho que a gente mudou ali já faz a diferença. É satisfatório. Hoje, como eu falei para você, eu dou aula por prazer, não em questão de dinheiro e nenhum tipo de benefício. É por prazer, porque eu gosto. Que até então, falei para vocês, a gente começou com o projeto, acho que a gente tinha 15 alunos, hoje a gente já está com 150 aí, praticamente quase chegando, batendo 150. Toda semana entrando gente nova, querendo conhecer, porque isso vem através da indicação das pessoas que treinam com a gente, né? A gente é um ambiente totalmente familiar lá. Marido e mulher, pai, filho. Então, isso a gente vê que eu trago isso daí, que eu venho do professor do Wilson Simões. Então, a gente traz essa responsabilidade igual ele passou para mim, transmitiu para mim. Paulo Haddad ressaltou que o reconhecimento vai além dos resultados esportivos. Segundo o parlamentar, o trabalho desenvolvido por Ricardo Acácio tem impacto direto na vida de muitas pessoas e contribui para fortalecer o papel social do esporte na cidade. A palavra samurai, Ricardo, significa aquele que serve ou que está ao lado de alguém. E o jiu-jitsu significa arte suave. Então, que você, meu amigo, continue sempre ao lado dessas pessoas que precisam, usando a sua arte para transformar e suavizar o caminho de tanta gente. Muito obrigado.